Em julho deste ano, o São Paulo sofreu uma baixa duríssima no meio de campo. Alisson sofreu uma lesão e precisou passar por cirurgia. A lesão do volante, por sua vez, abriu espaço para a ascensão de outra peça, Luiz Gustavo. O experiente volante passou a formar a dupla ao lado de Bobadilla. Reforços para a posição chegaram, como Longo e Marcos Antônio, mas na ausência de Alisson foi Luiz Gustavo quem se consolidou como titular. Não à toa, aos 37 anos de idade, o jogador engatou uma sequência entre os titulares da equipe e faz sua temporada com o maior número de jogos desde a temporada 2018-2019, quando ainda atuava no Olympique de Marseille da França. Neste ano, Luiz Gustavo já entrou em campo pelo São Paulo 38 oportunidades, igualando o número de partidas da temporada de 2018-2019. Ele quase tem os mesmos números de gols, foram 3 em 2024 contra 4 naquela época. Nas últimas 4 temporadas, o volante não conseguiu acumular um número muito alto de jogos e vem mantendo média de 35 a 40 partidas. Em 2019 e 2020, por exemplo, quando trocou o Marseille pelo Fenerbahçe da Turquia, chegou a disputar 35 partidas, balançando as redes 3 vezes. Já em 2020 e 2021, se manteve dentro dos próprios padrões e disputou 37 jogos. Por outro lado, a temporada de 2021-2022 foi um pouco atípica, uma vez que Luiz Gustavo fez apenas 28 jogos com o Fenerbahçe, anotando um gol e dando uma assistência. Por fim, a temporada de 2022-2023, em que defendeu as cores do Al Nassr, rompeu a própria normalidade e chegou a entrar em campo em 32 vezes e nas redes 5 vezes e dando 4 assistências. O camisa 16, apesar de ser o titular atual, não começou a temporada entre os 11 do São Paulo. Muito pelo contrário, após a chegada de graça ao clube, o volante passou por um processo de adaptação e foi ganhando ritmo de jogo ao entrar aos poucos nas partidas. Foi a partir do duelo contra o Vasco, no último dia 22 de junho, que ele começou a demonstrar sua qualidade técnica e ganhou sequência no time titular de São Paulo. De lá para cá foram 23 partidas, sendo 21 como titular e apenas 2 sendo do banco de reservas. Jamal deverá ser desfalque do São Paulo para o jogo da quarta-feira contra o Vasco no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão. Convocado pela seleção da Irlanda do Norte, Jamal fará o último jogo pelo seu país nessa data FIFA na terça-feira, dia 15, contra a Bulgária pela Liga das Nações, ou seja, na véspera do compromisso do São Paulo no Brasileirão. Considerando o desgaste físico, já que costuma ser titular da seleção norte-irlandesa e o longo deslocamento da Europa para a América do Sul, Jamal deverá se reapresentar ao São Paulo após a partida contra o Vasco, focando no duelo seguinte contra o Criciúma no dia 26 de outubro, fora de casa. Após o jogo contra o Vasco, o São Paulo terá 10 dias de intervalo até seu próximo compromisso contra o Criciúma. Nesse meio tempo, haverá as partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil e ida das semifinais da Libertadores. Em ambas competições, o São Paulo foi eliminado. Jamal disputou somente 3 jogos pelo São Paulo. O lateral esquerdo foi acionado contra o Cruzeiro e Corinthians, saindo do banco de reservas, além de ser titular na derrota para o Cuiabá. Jamal tem contrato com o São Paulo por empréstimo válido até o meio do ano que vem, com opção de compra fixada a fim do período. A diretoria de São Paulo não vem cedendo à pressão externa sobre o técnico Zubeldia após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. O presidente Júlio Casares e a alta cúpula tricolor prioriza a permanência do argentino no clube. Entretanto, a reta final do Brasileirão e os resultados acumulados pelo time nesse período terão bastante peso na avaliação final. Zubeldia foi contratado para substituir Thiago Carpini após o início da temporada
de São Paulo além das expectativas, apesar do título da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Mesmo sem experiência no futebol brasileiro e vindo do futebol equatoriano, o técnico rapidamente se adaptou, engatando uma sequência invicta de 12 partidas, quase 2 meses. Com seu perfil enérgico à beira do campo, Zubeldia também conquistou a torcida, que passou a ter mais esperanças em relação ao novo título. A realidade, porém, foi outra. O São Paulo se mostrou competitivo contra grandes equipes do cenário nacional, mas também oscilou em jogos que figurava como favorito. Mesmo vendendo caro, o São Paulo acabou eliminado em ambas as Copas e ficou distante dos líderes do Brasileirão. Pesa a favor do Zubeldia o fato de, mesmo com um elenco tecnicamente inferior a alguns grandes clubes do Brasil, o São Paulo ter sido bastante competitivo ao longo de toda a temporada. Prova disso foi a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, em que sofreu o gol na derrota por 1-0 em pleno Morumbi, praticamente no último lance. Outro exemplo foi o duelo contra o Botafogo. É verdade que no Rio de Janeiro os donos da casa fizeram pressão, mas Lucas, Calera e companhia não conseguiram reverter a superioridade em gols. Já no Morumbi, o time carioca até saiu na frente, mas o São Paulo foi buscar e criou algumas boas chances e empatou e poderia até ter virado a partida. Nos pênaltis, entretanto, o São Paulo acabou levando a pior. O técnico também foi criticado pela postura de São Paulo no clássico contra o Corinthians, em que jogou boa parte do jogo com 2 homens a mais em campo. Já a derrota no último jogo contra o Cuiabá, vice-lanterna do Brasileirão, foi mais um episódio que fez a torcida são paulina ficar irados. Justamente por isso, Zubeldia terá que mostrar nessas 9 rodadas restantes de competição que com todos comete erros, mas é capaz de seguir guiando São Paulo rumo a novos títulos.